Então, olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com o Deep Podcast. E agora estou com um convidado especial aqui, que é o Giuseppe, né? Giuseppe Oliveira, Isso ou mesmo, Joseph para alguns. Meu irmão, mais íntimo. nós já estávamos batendo um papo aqui, estava tendo um ambiente aqui. Nós estávamos gravando um podcast do outro podcast, né? Desse podcast aqui. Mas é sempre um prazer ter o Joseph aqui, né? E ele tem, assim, sido um professor da escola. Tem um paciente, um parceiro também ministerial, a gente tem feito curso junto aí. E também, agora no podcast, já é a segunda vez que está aqui, né? Segunda vez, cara. Segunda vez. Não foi Não demitido. foi, de... Não fui não cancelado foi ainda. cancelado, não teve apedrejamento quando saiu. Se fosse o antes que eu não estava falando, talvez, né? Tá? A gente pensou em gravar O cara o... pergunta, quem você vai votar, né? Ele já Vixe, cancela, ele já acabou, briga, vira a mesa. Ou diz assim, você quer segurar a pessoa no vídeo até o final e diz assim, olha, hoje o Giuseppe vai revelar quem ele vai votar, em quem você tem que votar. Aí o cara assiste o vídeo todo, né? Caraca. Mas, meu irmão, Eu não sei, né? Se vê o vídeo todo. você vai querer entrar nessa, né? Não, Mas, meu irmão, jamais. muito obrigado, viu, mais uma vez aí pela Amém. disponibilidade. Veio com o filho, veio aí, né, apertada a agenda, mas veio para poder nos ajudar a contribuir com esse conteúdo, com esse trabalho aqui. A gente tem entendido em Deus de fazer um trabalho para realmente fortalecer, consolidar em alguns pontos e também até estabelecer, talvez, fundamentos em algumas áreas que é necessário, né, como igreja. A gente não quer a presunção de achar que vai doutrinar a igreja, mas pelo menos contribuir a gente quer, Sim. né? Pelo menos dá uns 5 centavos, né? Dá uns 5 centavos, exatamente, né? A gente até relutou muito tempo em fazer podcast, até porque tá um pouco, a gente acha que está um pouco saturado, né? Muita gente fazendo, mas em outra partida a gente pensou, cara, o que a gente fala aqui, a gente pode falar, vamos dizer assim, sobre o telhado também, então a gente tem que expor, se é uma verdade aqui para nossa comunidade, pode ser uma verdade para outras outras pessoas e contribuir. E geralmente a gente convida pessoas que estão caminhando conosco, né? Que vem dar uma aula que já está construindo algo conosco também, e você é dessas pessoas. E assim, um dos temas que o que a gente vai falar hoje, né, que eu acho que a gente vai abrir vai abrir o leque aqui, mas é uma das coisas que eu acho mais importantes no que se diz respeito à vida cristã. Até porque depende do crescimento cristão, o conhecimento das escrituras. Né? E a gente vai falar sobre interpretação. Assim, Deus, o que você já leu sobre interpretação bíblica? O que você achou que era porque é importante estudar sobre o assunto, assim. Você é um cara autodidata também, né? Na verdade, você abrir em Salmo 137, o 9, você lê pra nós aí pra... 137, 9. O Feliz... 9 ou 10? O 9, só até o 9, né? 9, Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a parede. Amém, glória ao Senhor Jesus. Já começou, já. Oh, glória a Deus. Cara, a interpretação, basicamente isso, né? Algumas mães escutaram, pai, deram glória a Deus aí agora, né? Justamente por textos como esse, né? Você pensa, cara, o que eu faço com um texto disso, né? É a palavra de Deus, tá ali, lógico, tem um contexto, né? Mas você vai cair num texto desse devocional, você vai fazer o quê da vida, né? Você vai bater em alguém, você vai apertando a pá, vai só... tipo, o que você faz? Então, muito dessas dificuldades, não tinha ninguém às vezes me explicando mesmo, assim, né? Cara, eu vim de uma cultura, não sei se dá pra falar essas coisas, mas neopentecostal, então o estudo não era muito, tipo assim... Não era essencial. Não ninguém falava interpretação porque você estaria anulando o Espírito Santo, né? Ah, entendi. Então era meio que assim, só ore aí que Deus vai resolver as coisas. Daí eu entrava em crise, começava a ler e pensava, meu, o que eu faço com esse texto? O que eu faço com o outro? O que esses profeta menor? Por que tem repetição? E essas coisas começaram a gerar muita dúvida, eu não conseguia aplicar. Foi quando eu comecei a buscar esse lance de entender melhor as escrituras, né? Acho que até o primeiro livro que eu li foi um Pense do John Piper, que ele citava o Entende o que Lês e o Como Ler Livros. Uau! Daí... Pense do John Piper. Mas ele fala sobre a mente cristã cristão também pensa, do John Stott. E eu comecei, tipo, cara, o que é isso? Como assim? Como assim ler a Bíblia, né? E foi quando eu fui ver que tinha essa gama de interpretação e como isso é importante, né? Para evitar, né, problemas, né? Que nem a gente brincou, acho que com o Ney, teologia ruim produz muitas coisas ruins, né? Isso é verdade. Então, o Eugene Peterson acho que fala que se um cirurgião
comete um crime, tipo, ele tá... Ou comete uma falha ali na cirurgia, ele vai ser punido. Um pastor que tem má interpretação, não acontece nada. Ele tá lidando com coisa muito mais séria, né? Uau, eu lembro legal, que eu falei, cara. opa, o que é esse negócio? E foi buscando ler, assim, tentando entender. Pra poder entender justamente com essa dificuldade, Isso. né? Eu também vim de uma cultura, assim, e apesar de ter um pastor presbiteriano, ele era muito zeloso pelas escrituras, pela interpretação bíblica, um que até testemunhei sobre ele aqui em outro podcast. Ele ama Jesus, o cara, e gosta muito de ler, e de fundamento, né? Mas eu fui muito influenciado por uma visão de pessoas que dizem assim, cara, a letra mata. Eu disse, a letra mata? Como assim, cara? Essa é a histórica, clássica, né? Essa é clássica, né? A letra mata. Eu disse, cara, esse cara fez teologia, esfriou e tal. E eu no começo da minha fé, né, eu era muito enérgico, sempre fui muito enérgico e muito entregue. Então eu disse, então, cara, eu vou... Mas só que eu já li a Bíblia antes de me converter. Então eu pegava e pegava a chave bíblica e escrevia versículos. Então sempre eu tive uma fome muito grande. E eu comecei a refutar, vi que algumas coisas não faziam muito sentido. E procurava esse pastor. Foi onde também eu vi a importância. E até o seu chefe desses dias, eu estava assistindo uma pregação dele, uma mensagem sobre hermenêutica, ele falando assim, para você ter ideia da gravidade do negócio, do problema, ele diz, né? E você já é um homem muito piedoso, né? Sim, né? Era muito Os piedoso. heróis. Exatamente, teologicamente falando assim também. E um homem muito humilde, né? E ele falou assim, teve um homem que pegou a Bíblia e ele disse assim, quando ele leu um texto, diz, Deus mandou abrir uma igreja. Ele disse, como assim? Deus na Bíblia, foi, Deus mandou abrir uma igreja. Cara, o seu chefe falando, disse, onde que esse cara viu eu pensei no Novo Testamento, né? Aí ele disse que ele abriu no Antigo Testamento e tinha Absalão. Abre o salão, cara. O seu chat falando isso, cara, eu disse, poxa vida. E ele disse que... E uma situação, uma história verídica. Então, por um erro, né, de leitura, seja de português, mas também, imagina os erros de interpretação. Ontem eu acho que eu tava vendo um documentário da igreja remanescente na gringa lá, da guria, da perda de peso e tal. Sim. Como ela distorceu a palavra para criar uma seita, né? Então você entrava lá, falava de Deus, falava de Jesus, mas como ela manipulava de um jeito a favorecer sempre, né? Então, enfim, né? Imagine quanta gente ganhou dinheiro e ganha dinheiro por má interpretação bíblica das pessoas, né? Eu acho que... E pro cristão mesmo, assim, como que você vai fazer um devocional direito se você não tem uma boa... Não uma boa noção, mas você não consegue aplicar, né, na vida da gente, né? Então, exatamente. O que fica ali? Lógico, né, entrando naqueles lances, tem gente que não teve oportunidade, tem todo o contexto, né? O Espírito Santo é o Espírito Santo, e não é o Senhor agente da igreja. Mas, como diz aquele filósofo lá, não é o Cortella. O Pondé? O Pondé e o outro lá, o Clóvis de Barros. Você tem todos os neurônios. Se você comeu bonitinho, cara, se vira, velho, né? Então, tipo, se a gente tem oportunidade e não usa das boas oportunidades para se aprofundar nas escrituras, acho que a gente se torna negligente, né? Então, a interpretação, eu acho que ela é tanto necessária porque como que você vai se guiar, como que você vai entender, né? E a gente faz isso todo dia, né? Então, você olha um sinal vermelho, cara, você está interpretando. Que aquele sinal vermelho, você tem que parar. Você vai ler um cardápio, você vai interpretar ali o cardápio. Você vai... A tua esposa tá batendo nos armários brabo em casa, você vai interpretar o que ela tá fazendo. Sim. Tipo, meu Deus, o que eu fiz? Vou apanhar. Então, quando a gente chega na escritura, a gente tem a tendência a achar que, tipo, cara, vou abrir aqui, vou ler. E vou ler e isso aqui é a palavra de Deus pra mim. Não. Calma lá, né, meu consagrado, né? Então tem que ter um... Eu sou meu consagrado. Tem que ter um... E acho que nesse sentido é importante, a gente sempre tá fazendo isso. E quando... Pelo menos no meu contexto, quando você vai para a palavra de Deus, as pessoas, espera aí, não, Deus vai me revelar, é isso, Deus me disse isso, mas espera aí, mas cara, teve uma vez que a pessoa chegou para mim e falou, por que Jó sofreu? Eu falei, olha, não sei, no texto não diz, e é isso aí, a gente tem que lidar com isso. Mas e se ele revelar para mim? Eu falei, tá bom, oitava maravilha do mundo, né? Tipo, você... E outra vez com 144 mil de lado. Eu falei, são eunuco do reino, enfim, não entra nessa questão escatológica,
Ela, mas Deus falou pra mim que são outra coisa. São os deficientes, Caraca, velho. Aonde foi que ela botou esse chifre aí, né? Eu falei, não, tá bom, Deus falou, vai fazer o quê, entendeu? Mas assim, eu vejo um problema porque assim, ó, nós temos assim uma cultura muito animista também, né? Então existe muito gnóstica. Então assim, muitas vezes as pessoas querem que algo sobrenatural aconteça, né? Para uma grande revelação ou um segredo que está oculto, né? Sempre a gente fala nas entrelinhas como uma revelação. Acho que até o termo às vezes faz com que a gente possa realmente ir para esse caminho, em vez de realmente pedir uma iluminação do Espírito, né? No caso, que seria uma clareza do texto, de uma verdade, de um princípio. Então, sempre fica nessa busca de procurar tipo assim, um código, né? Naquele nosso senso de ser único, né? De tipo, cara, eu sou o que vai inovar o mundo agora e... Exatamente. E sempre dá problema isso, né? Então, assim, até quando a gente fala sobre o método indutivo, até a gente citou aqui antes do podcast, da importância, né, que você até falou aqui da questão teológica, diz respeito a fazer uma boa observação, uma boa leitura do texto, que às vezes nós temos dificuldade como brasileiro, nosso idioma não é não é uma língua fácil de aprender, até para quem é brasileiro, né? Então, para você ter uma boa leitura, uma boa observação do texto, uma interpretação, ela é essencial. Por quê? Porque ela é justamente que vai te levar para uma vida transformada, porque como é que você vai aplicar de uma forma coerente, sensata, bíblica, o homem de Cristo? Então, assim, se a gente partir dessa ideia, desse pressuposto, a gente vai entender assim, cara, se eu não ler bem, se eu não ler tudo, né, pelo menos o conteúdo completo, né, o todo, eu vou patinar aqui, eu nunca vou chegar, eu não vou ter coerência. E como é que eu vou ter uma vida transformada? Né? Como é que você vê isso assim, tipo assim, cara, que tipo de leitura eu estou fazendo, que tipo de... Eu acho que a leitura influencia a interpretação e que tipo de interpretação? Baseado em quê? Em que fatos eu estou fazendo essa interpretação? Que pano de fundo tem para me interpretar desse jeito? Que mudança isso pode causar na vida de uma pessoa, assim, para ti, assim, na vida da igreja... Tipo, cara, em casos extremos, você pega lá aquele vídeo do pastor lá que pegou... Adulterou? Que adulterou, caso extremo, né? Exato. Foi lá, a mulher chegou lá, ele foi orar e Deus falou que pra ele adulterar, né? Leu a Bíblia. E tipo, cara, por uma questão de assento, isso é um caso extremo, né? Sim, claro. Mas casos práticos, assim, que menos extremos, mas eu acho mais sutis, assim. Você pode ter muita cultura, né? E eu falo, não é cultura, como que seria o termo? Tem muita questão religiosa, que é pautada mais em questões culturais do que na Bíblia. Então eu acabo me abraçando muita coisa, mais pela que eu acho que diz na Bíblia, do que necessariamente o que está escrito na Bíblia. Aquele lance de uso e costumes, né? Tipo, o cara não pode cortar o cabelo, não pode ter tatuagem. A gente não vai entrar nessas questões polêmicas, mas dá para também até ponto de, cara, olhar na Bíblia e achar que Deus vai indicar algum candidato político a partir das escrituras. Que daí também traz aplicação. Um leitor atento da Bíblia ele vai falar, mas espera aí, cara, mas... O que a monarquia lá de Israel tem a ver com aqui o povo da nova aliança, né? Então, o que isso tem a dizer na história da redenção? Então, ele vai ter uma... Que profecia concreta, assim, tão específica. O que é o gafanhoto? Mas, cara, o devorador era gafanhoto mesmo, de verdade, não é uma entidade. Sim. Então, o cara vai trazendo essas questões, vai pelo menos questionar. Se a pessoa não... ler só a caixinha de promessa bíblica, né? Então, o que acontece? Geralmente o crente médio, né? O fegão médico, ele lê só no domingo a Bíblia. Então, e ele lê a partir a leitura que o pastor faz. É ruim isso? A leitura do pastor? Claro que não, faz parte do papel. Mas a leitura dele, ele não tem uma leitura, uma bagagem. Ele não sabe questionar se o cara tá certo ou errado. Sim. Então, isso vai enfraquecendo a teologia. Eu costumo tudo aplicar assim a Deus, né? Então, meu amor a Deus, adoração a Jesus. Uma interpretação fraca vai fazer com que você tenha um conceito fraco de Deus. Um conceito fraco de Deus vai fazer com que a tua oração seja fraca, a tua adoração seja fraca, tua vida devocional é fraca, porque não conecta, né? E eu acho que
más interpretações geram muito problema, assim. Sim. Cara, eu já participei de um... É melhor não falar, né? Mas... Não, manda. Não, tipo, cara, que a guria, Deus revelou pra ela com quem que ela ia casar. E ela marca o noivado sem avisar o noivo. Nossa, cara. Aí me mata E o tipo negócio. assim, mas Deus falou comigo, então é um... Cara, mas... Você não falou com o cara. Mas ele ficou sabendo depois, não. Não, ele soube na hora ali, ele disse não, obviamente, né? Tipo, cara, o que vocês estão fazendo? O que tá acontecendo, né? Sério? Cara, vocês... Mas na Bíblia ela pegou assim um versículo, diz que Deus revelou a parada, eu até não palavra. lembro exatamente, mas foi sonho, foi a palavra, foi instrução, né? Então, mas chega a esses extremos, sim. Esses são casos extremos, né? Sim, mas chega. E medo de Deus, né? Principalmente medo, né? Então, às vezes, tem gente que tem uma leitura errada do Antigo Testamento, entende um Deus irado, né? No sentido... Faz essa divisão, né? Do temperamento. E, cara, você vê que Jesus não ensinou nada que tá fora do Antigo Testamento. Uhum. Ele deu uma ampliada, né? Sim. Mas porque ele era Jesus, mas os apóstolos ampliar assim, ou interpretar no sentido de explicar a intenção da lei. Isso, né? O espírito da lei, O espírito da lei, né? Mas ele não veio deturpar e nem veio anular, né? Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas ficam mudando. E eu vejo muita pessoa, acho que uma das coisas que a gente mais escuta é o quê? Cara, o Deus... Eu ouvi isso recentemente. O Deus do Antigo Testamento é diferente. O Deus... Eu assim, como assim o Deus do Antigo Testamento, né? O imutável, tá falando do imutável, né? Eu não estou entendendo. Aquele que tenha todos, tá tudo escrito, tudo no seu projeto, vamos dizer assim, como é que ele pode mudar, né? Mas há essas dúvidas porque há uma mensagem diferente no tempo de Jesus, né? Uma pessoa mais humana, mais, vamos dizer assim, o que eu posso dizer? Eles acham que Jesus é mais bonzinho. Mas é que tem o Jesus da cultura, né? Exato. Jesus hippie ali, que daí, né? Então... dá bom pra tudo, e esse Jesus acaba, tipo, influenciando na leitura bíblica. Que acho que é uma questão importante que a gente às vezes não vai, é que todo mundo chega no texto bíblico ou em qualquer texto com background, né? Então, com as influências. A ideia pré-concebida, então. O cara chega com todos os sermões que ele já escutou, com todas as historinhas da escola bíblica, com tudo pro texto bíblico. Então, isso faz com que se torne chato, porque o cara acha que já sabe o que ele tá lendo, né? Sim. E isso todo mundo passa por isso, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Não, mas o que o texto quer dizer, né? Acho que o Gordon Fino não entende o que lê, se eu não me engano, ele fala assim, um texto nunca pode significar o que ele não significou. Nunca significou. Ou seja, então, se eu não tentar buscar entender o que esse cara tá querendo dizer e como eu aplico para mim, eu vou já com ideias, né? Eu sempre, quando eu dou aula dessas coisas, eu geralmente me pergunto, pessoal... Na parábola do joio lá, do joio e do trigo. Sim. Existe joio dentro da igreja? Cara, sim, mas a palavra... Jesus mesmo explica que não tem. Joio é o mundo e... É o mundo, exatamente. Exatamente. Mas não tem... As aplicações disso são diversas, mas o que o texto está querendo dizer é outra coisa, né? Porque a gente tem muito essa ideia de alegoria, né? Sim. Pelo menos na minha tradição, né, pentecostal, é muita alegoria mal feita. Sim, muito símbolo, tem muito, né? Tem muito apontamento profético, às vezes a gente procura... daí os caras falam assim, não, isso é rema, né? Sim. Então, daí isso é rema, então às vezes, cara, não é essa, o cara só foi criativo, né? Sim. No que ele tava fazendo, né? E aí eu acho que isso até se torna um pouco até frustrante, causa um abismo muito grande entre aquelas pessoas que não têm esse tipo de insights, vamos dizer assim, ou essa questão alegórica, de figuras e tal, ela não consegue perceber, não tem essa capacidade, essa percepção, né? E às vezes se torna frustrante, porque ela vê só o básico, vamos dizer assim. Eu entendi só o básico, eu não estou vendo muita... Como assim, né? Porque é uma das coisas, por exemplo, quando eu vou ensinar o método indutivo em igreja, e foi até o que eu disse, né, que eu ia testemunhar hoje aqui, nós estávamos conversando, eu disse, não, vou testemunhar quando estiver no podcast, porque foi assim, ó. Eu pregava em uma igreja, eu dava um seminário, uma coisa, e sempre falava da importância de você ter uma vida devocional, uma vida tanto de contemplação, de oração, de jejum, de meditação na palavra, de disciplinas espirituais. Só que um dia me veio justamente essa pergunta, essa instrução aí que Deus, né, assim, a ordem que Deus deu ali para Filipe, né, através do Espírito e do anjo, para ele encostar no carro e ensinar.
Porque uma palavra que veio no meu coração muito forte foi: como é que eles vão fazer se eles não sabem? Porque muitas vezes eu estou dizendo assim, cara, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Aí eu tenho que orar, tem que orar. Mas, sinceramente, assim, tem a Bíblia também ensina como orar. Perguntaram para Jesus como orar. Então, existe uma maneira de orar. Existe uma teologia da oração. Então, eu vi que estava muito na questão de você pedir para as pessoas fazerem as coisas, né? E não dar a ferramenta. Então, eu disse assim, cara, o que eu preciso fazer a partir de hoje é ensinar. Então, eu preciso aprender como ir para o básico e ensinar as pessoas a ler, pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia, entender. Porque eu vi a necessidade, eu vi a incoerência, eu vi a deturpação, muitas vezes, de um texto bíblico, a superinterpretação e o prejuízo que isso causa, cara. Causa abusos, inclusive para você tirar, arrancar a lã das pessoas e fazer coisas absurdas aí. Eu não sei quem que falou, mas eu tenho uma frase que eu não vou saber citar o autor, mas que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Sim. Eu não lembro, não sei quem falou, mas eu acho que é um pouco por aí, porque tudo parte de uma má interpretação, né? Sim. Então, desde Marcião lá, isso daí tá muito judaico, eu não quero isso aqui, Deus do Antigo Testamento, só quero essas passagens de Lucas, que esse Jesus maneiro. Então... Não, isso aqui não parece com Paulo, não. Isso daí começa a mutilar a Bíblia. Mas a gente, às vezes os cristãos fazem isso de uma forma inconsciente, né? Cara, nunca leram a Bíblia toda, não procuram ler. É aquele lance, né? Você não assiste um filme e para na metade, né? Exatamente. E vai dormir, tipo, daqui um mês eu vou ler. Você, teoricamente, as pessoas normais vão e terminam o filme, Exatamente. né? Porque vão precisar, não sei que o filme seja muito ruim, né? Mas você vai até o final. E na Bíblia tem essa dificuldade. Talvez, no meu... daí sai um pouco da questão igreja, mas uma questão geral de alfabetização do Brasil, Sim. né, da gente. Nós somos muito negligentes com qualquer coisa de educação, isso tá no DNA do brasileiro, né? Sim. Mas também eu acho que eu vi esses tempos umas pesquisas lá no povo americano, também não conseguia citar os 4 evangelhos, os crentes, então acho que isso é uma... Olha como ficou, né, cara? acho que é geral, né? Então, até porque as pessoas às vezes não conseguem se ver ali, né? Sim. Tem os caras que não são cristãos, tudo bem, né? Estão ali na igreja, não, mas pessoas que têm o espírito, mas não conseguem aplicar, ver melhor as escrituras, por falta, às vezes, de uma disciplina melhor, um método, né? Que nem você ensina o método indutivo. Método ajuda muito, porque método faz, cara, o que eu vou fazer agora? Não, agora eu vou fazer. Qual que é a próxima etapa? Vai avançando, né? Vai aprofundando, você vai criando, né? Aquele ler, observar, aplicar, ler. Você vai, tipo, até que vai ganhando forma essas coisas, né? Mas eu vejo justamente, o problema justamente é isso, assim, ó, essa questão de ler fragmentado. Eu entendo, né, o que as pessoas fazem, acho que talvez até eu já fiz isso, com certeza fiz, que era dizer assim, eu quero ler a Bíblia, onde é que eu começo a ler? Qual o primeiro livro? Aí eu sei, vai ler João, vai ler Mateus, que é o Novo Testamento, para a linguagem, para apresentar a Cristo. Eu entendo isso aí, ok. Porém, entretanto, assim, para ele poder entender o cordeiro morrer, o filho se entregar, cara, ele precisa entender a raiz, assim, precisa entender, tipo, que você vai ler Hebreu, se você não lê Levítico, fica... Sabe, assim, você tem que fazer essa associação. Eu acho que é justamente onde você tem que ler o todo, completo, não fragmentar os textos, não ler aleatoriamente. Eu não sou a favor dessa... Claro que a meditação é uma coisa à parte, Sim. Mas para quem já tem o conhecimento todo, eu acho assim. Porque se você não tiver o conhecimento do texto, meu irmão, fora do contexto, vai inventar cada coisa. Eu já vi barbaridade. Eu já até vi barbaridade já. Com certeza, eu já... Esse lance, gente, de virar, se fala comigo, nossa, direto já fica. Preciso de uma palavra do Senhor, né? E caía lá no Jesus, chorou, falava, isso não é pra mim, Deus. Não, mas geralmente cai Isaías, Salmos, Ezequiel, Jeremias, tudo no meio ali. Né? Não, às vezes cai um número lá, deu, não quero saber das murmurações. Eu acho que é que daí tem como dividir, né? A leitura devocional, né? Então, pensando no cara, sei lá, trabalha, faz faculdade, cristão, o cara sai 6 horas da manhã e chega meia-noite em casa. Como esse cara otimiza? Talvez ele não tenha tempo ele vai demorar muito mais tempo para ler o todo.
ok? Numa época da vida, mas ele pode ler porções, assim, cara, eu vou ler um capítulo, 5 minutos, vou orar e vou pensar sobre isso. Ainda é melhor do que não ler, né? Não ler, exatamente, sem sombra de dúvida. E nisso o Espírito Santo ajuda, né? Claro. Mas o estudo mesmo. Só que um cara desse, se não tem tempo, ele não deve estar ensinando na igreja, né? Exatamente. Ele tem que estar se submetendo ao processo. Mas pelo menos ele tem conhecimento do fato. O cara que tem tempo para ensinar, para instruir, tem tempo de debruçar, de esquadrinhar. Aí ele vai levar, mas o cara tá dentro do fato, tem conhecimento do que está sendo falado, né? E eu acho que pressa prejudica também, né? Também. Então, cara, eu quero ler a Bíblia em 1 ano, mas você não precisa ler a Bíblia bem em 1 ano, você precisa ler a Bíblia. Então, se você tá nessa etapa de que você só tem 15 minutos por dia, cara, você vai ler 5 minutos, você vai orar 5 e você vai meditar 5, né? Sim. Ainda é melhor, né? Até à medida que você ganha mais tempo. Porque tem gente que vai ter... tipo adolescente. Adolescente não faz nada da vida, né? Só estuda. Isso. Nossa, agora que eu fui cancelado pelos adolescentes. Seu choque de cultura. Mas tem mais tempo disponível. Então o cara ele pode começar já para quando levar nessas etapas de estudar mais, trabalhar. Na minha filha tem a minha de 15 anos, né? Porque eu tenho uma de 19 anos, a mais velha, que trabalha aqui na base, também serve aqui. Mas a de 15 anos, cara, a meditação dela dura tempo. Eu, particularmente, eu digo assim, cara, passava muito tempo estudando, muito tempo. Hoje, por conta da base, por conta eu tenho um filho que ele estuda tempo integral, quando chega, eu estou na aula de inglês, então, quando chega à noite às 6 horas, ele quer jogar um game, ele quer assistir alguma coisa comigo, ele quer soltar um pipo, quer fazer alguma coisa, então, eu não tenho tanto tempo como eu tinha antes, né? Imagina um cara que passa e trabalha, 2 conduções, vai para o trabalho, volta, mas tem como otimizar esse tempo, né? Tipo, com 10, certeza. 15 minutos, Coloca para escutar no YouVersion, no celular, enquanto tá aí no trabalho. Exato. Você chega à noite, só pega o papel, faz ali. Mas se você tiver um método, se a pessoa, tipo, saber bem ler, observar e aplicar, e pelo menos ele vai construindo um vigor, né? Então, e acho que o principal que eu acho que a pessoa tem que entender assim, velho, você não é a última bolacha do pacote. Você tem que ser humilde diante do texto bíblico. Uau. Tem muita gente que passou tempo estudando. Eu já vi cara que não sabe falar hebraico, nem grego. Sim. Criticando tradução. E um dia eu estava falando da aula, porque nossas traduções em português são ruins. Eu olhei assim, tipo, falei, cara, mas você não sabe diferenciar um aleph de um beit? Daí, tipo... Eu falei pra ele, mas por que você acha isso? Porque eles traduziram dunamis, a King James traduz virtude, e a nossa traduz poder, mas dunamis é poder, não é virtude. King James, versão 1611, é ruim também, porque era boa pra época, mas... Então, ser revisada, né? Só que beleza, só que o cara, tipo, sabe? Sem propriedade, né, pra falar. Cara, as versões em português são ótimas, velho. Então tem cara muito bem mais capacitado do que a gente. Só que acho que essas questões de ter pressa, achar que você sempre vai ter a palavra final, não as escrituras. Sim. Ter pressa em aplicar, eu acho que talvez prejudica muito. Né? Então, se o cara tem 15 minutos por dia, gaste 15 minutos todos naquela perícope a semana inteira. Pra você chegar no final de semana, se tiver mais tempo, cara, orando, Deus, o que será que o Paulo quis dizer? Como isso integra na minha vida? Ruminar, né? Como fala a expressão de meditação, né? Observa, deixar que o texto vai da cabeça pro coração. As faculdades sejam alcançadas, a memória, a vontade, as emoções, elas possam ser tocadas, né? O próprio o Richard Foster, né? Sim. Ele fala isso muito interessante, diz, cara, a palavra ela tem que entrar, ela tem que alcançar nossas faculdades mentais. Eu acho que apenas uma leitura, ela não consegue. Não. Assim, não apenas uma leitura, não. Se você não orar, não pensar sobre ele dá, né, acho que os passos lá de você... agora nem lembro, mas eram 4, né? De você ter que ter a reflexão, né? Eu não lembro do... ler, pensar, refletir. Não lembro, enfim, né? Mas tá lá no Celebrando a Disciplina, vocês leem, gente. Eu já li muito. Mas se você não pensar sobre como que o Espírito vai agindo, exatamente. Né? Mas o principal é, tipo assim,
não tenha pressa em achar que você interpretou e descobriu a roda, né? Sim. Cara, leia uma versão, leia outra versão. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, baixa o aplicativo no celular, leia o Version, você baixa todos os... Exatamente. Gratuito, você vai conseguir... Algumas versões do My Bible, inclusive, tem dicionários, tem comentários ali, né? Alguns são permitidos. Você tem ferramenta. Tem ferramentas. É que eu acho que às vezes é esse ponto, né? Só tem um significado, mas existem várias aplicações, né? Exatamente. Então, o cara que tá passando por uma depressão, ele vai ler o texto diferente. E as aplicações vão ser diferentes. Uhum. Não porque o texto signifique outras coisas, mas justamente pelo momento que ele tá passando. Sim. Então, ele vai ler o Salmo 23 de uma outra perspectiva. Ele vai aplicar de uma outra forma. O texto significa que você tem que confiar em Deus. Exato. Esse é o significado geral. Central, né? Central. Mas a aplicação disso... Aí infinitas por cada pessoa. Então há uma diferença, então, Joseph, assim, nessa questão, porque assim, ó, às vezes a pessoa diz, cara, mas isso não significa. Não, para a minha vida, hoje, quais as verdades aí nesse texto, por exemplo? Eu gosto muito de trabalhar com as verdades. Que verdades tem nessa carta? Eu gosto muito das cartas paulinas e as gerais também, né? As pastorais também, eu gosto. Quais as verdades que tem aqui? O que ele quer deixar? Quais as preciosidades que tem aqui? Tem um texto que, para mim, cara, assim, por exemplo, 2 Timóteo é uma carta que mexeu muito comigo, particularmente. Porque praticamente a última carta de Paulo, um legado, para mim é um legado, ele está deixando para o filho. Ele até abre aqui, ele cita 9 coisas que eu fui pensar sobre isso, né? Eu fui ruminar esse negócio, porque assim, ler só esse capítulo aqui, 3, ok, tem muitas verdades, mas quando eu vi isso aqui, ó, tu, porém, tem seguido de perto, dizendo para Timóteo, Paulo, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, minhas perseguições e meus sofrimentos. Cara, eu gastei muito tempo nisso aqui. Para mim, no momento que eu estava passando, eu fui um cara que pastoreia uma igreja, deixei um Timóteo, vamos dizer alguém assim. Eu disse, cara, deixa eu fazer uma autoanálise aqui. Será que essas pessoas, o que viram no meu ensino? O que elas viram no meu procedimento? O que elas sentiram com o meu amor? O que eles viram de fé em mim? Então, assim, para aquele momento que eu estava deixando uma igreja, para outra pessoa e tal, isso pegou muito forte em mim. Preso, avaliando, né? Exatamente. Cara, eu já sou como oferta ali, libação. Para libação. Cara, isso aqui já posso ser mais livre, né? Ele já é mais livre do que nas outras Mas aí, em outro momento, eu li esse texto e disse, cara, se eu não deixei, eu vou ter que construir isso aqui. Então, não é que o texto mudou, mas o meu momento, esse texto me trouxe um ânimo, trouxe uma exortação para aquele tempo, uma alerta, e agora me deu um ânimo para mim poder construir isso de uma forma, de um legado realmente, assim, de um... Eu acho que o que eu vou falar é meio polêmico, mas é meio comum, assim, também, né? Mas é o fator, cara, às vezes o texto é tirado de um contexto pelo Espírito para comunicar algo no nosso coração, a aplicação, né? Sim. Então, às vezes, você vai passar batido, o próprio Espírito Santo vai, sei lá, você vai parar no Deus que me vê lá, né? Não é o Roy lá de Agar. E você vai, caraca, Deus que me vê, cara, Deus que me vê. Tem a ver com o contexto, né? Essa semana, acho que eu já, né, como não gravo mais as pregações, mas então, revela o caráter de Deus esse texto, né, cara? Então, passou uma mulher lá na frente de casa pra, tipo, sei lá, pra capinar lá, perguntou, tipo, se podia, se eu tinha dinheiro, eu não tinha, né? Daí eu sentei no meu escritório, falei, moça, eu não tenho, tal, né, beleza. Sentei no meu escritório, como todo jovem rebelde, não, preciso fazer meu devocional. Abro lá, tipo, às vezes eu abro aleatório e pá, cara, caí nesse texto, o Senhor me vê. Daí nisso eu já chorei, falei, nossa, Deus, o Senhor viu aquela mulher, né, isso que você tá querendo comunicar comigo. Daí fui atrás dela, ainda bem, falei com a Arlene, levantou enfim, né, consegui ir no mercado lá, situação, enfim, aplicar, e eu falei, moça, Deus te vê. Uau. Então, tipo, é uma aplicação, lógico, o texto falando de Agar, no contexto, blá, 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 mas tem essas aplicações do Espírito que,
você não explica somente a partir de uma... Sim, não vai engessar o texto. Não vai engessar uma aplicação. Não é um livro de regra. Eu, particularmente, eu entendo o que quer dizer. E eu gosto de hermenêutica, fazer esse tipo de coisa, velho. Pra mim, sai da casinha, né? Sai da casinha, mas eu entendo que Deus às vezes vai... Mas assim, eu não gosto também de assim, é um livro de regras e conduta. Não, isso tá errado, né? Tá errado, não faz sentido isso. E assim, é tudo interessante tu falar isso aí pra mim, porque assim, eu passei um momento, uma crise, um tempo, e faz uns 2 anos, cara, aproximadamente, quando lançaram aquele episódio do The Chosen, que fala do Natanael. Não sei se você assistiu The Chosen. Assistiu? Agora eu tô me convertendo, tô assistindo The Chosen. Acho que é a primeira temporada, quando ele chama de Nathaniel debaixo da figueira. Acho que é o primeiro episódio, o segundo episódio da terceira. Da primeira, né? Da segunda. A segunda já. Porque assim, ele chega, tem aquele episódio de João primeiro e tal, e depois, né, que é muito forte também, assim, eu gostei muito, e o segundo é com Natanael. E ele, quando lançou, tava só no espanhol, inglês e espanhol. Espanhol eu entendo um pouquinho, a gente entende, né, porque é uma língua bem parecida com o português, então a legenda tava em espanhol. Aí eu tava, cara, esse dia mesmo, eu tava orando lá na minha sala, lá, eu morava num apartamento, e tava orando e chorando, disse Deus, e era justamente Deus sempre colocou no meu coração de colocar a base e de fazer isso, mas eu não queria, e eu não, tava lá, mas não sentia que era lá, em Fortaleza e tal. Eu passei uns 11 meses lá ainda, dentro da pandemia. Aí o que aconteceu? Eu comecei a chorar, cara, aquele dia. Eu disse, Deus, o Senhor não tá vendo? O Senhor me desenhou todos esses anos dentro de missão, isso dentro de mim, e aí como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou... Cara, foi muito forte isso aí. Foram umas 5 horas da manhã, mais ou menos, todo mundo dormindo em casa, né? E para quem tem filho, cara, você vai ter que se negociar com os horários mesmo, sim, né? Depois que eles dormem. Exatamente, então é um negócio de louco. Aí o que aconteceu? Eu fui pra cama, peguei o celular e fui assistir o episódio. Lembrei que tinha episódio. Cara, não tô sem sono, eu vou assistir aqui um episódio de The Chosen. Em inglês e espanhol, eu durmo em 5 minutos. Aí era a história de Natanael, cara, que ele tinha lançado. Cara, mexeu tanto comigo, porque Natanael, ele justamente, na história ele é construtor. Um construtor, engenheiro e tal, um arquiteto. E ele teve um problema ali, perdeu o emprego, foi debaixo da figueira, naquele contexto ali do episódio, né? Do drama, né, que eles fazem, né? Dramaturgia. Então, ele lendo aquilo dali, e eu vou citar um texto aqui, e ele chorando, e queimou, e eu vi toda aquela cena, eu disse, é uma coisa interessante aqui, nesse instante eu estava desse jeito aí, em outro contexto, na cobertura, que eu morava no prédio e tal, em frente de Fortaleza, muito bom. Então, em outro contexto, mas não é uma figueira. Um pouco mais alto. Aí, cara, quando foi no final, Jesus repetiu a frase que tem no texto de João. E mexeu muito comigo que dali, cara. Porque ele disse assim, eu te vi. Eu lembrei que você falou aí. Eu te vi. Quando você estava lá chorando. Tipo assim, quando você estava lá sozinho e tal. Cara, naquele dia, esse texto pra mim tem outro significado. Aplicação, tipo, beleza, a gente entende o contexto, entende o que tá falando, mas a aplicação disso é o Espírito, às vezes, selando no nosso coração várias coisas, né? Por isso que eu acho que às vezes as pessoas estão tão saturadas, né, de muitas coisas, que quando chegam querem procurar a regra, né? Exato. São os imperativos, né? São os imperativos, mas você pega ali, cara, boa parte da escritura, quase metade, são narrativa, é história. Outra boa parte é poesia, canções. A parte imperativa da Bíblia é muito pouco, né? Exatamente. E Paulo nunca começa com imperativo, sempre o indicativo, né? Exatamente. Indicativo para quem talvez esteja ouvindo e pensando em ter isso aí. Depois que é para ser prático isso, você sabe onde você está, qual é a sua posição, o que Deus fez por você. E depois ele diz, agora a partir disso... Você tem que fazer. Pra galera que talvez está escutando, pensando, o que é indicativo, né? Imperativo indicativo é tudo que você é. Imperativo, tudo que você tem que fazer. Então, isso aqui se a gente não lembrar disso, eu tenho um pavor, eu entendo que às vezes muitos caras, isso que é o manual da vida cristã, concordo, mas é uma narrativa, você perde muito quando você... do que o texto está querendo dizer. É a história de Deus salvando a gente. Exatamente. Ponto, né? Então, daí você vai ter homens falhos, vai ter homens santos, vai ter homens mais falhos ainda, você vai ter
e você começa a se inserir, porque eu acho que o problema das vezes a gente não lê muito a Bíblia, a gente não se sente parte, né? Exato. Então eu acho que quando você lê a Bíblia, cara, é uma narração de como Deus tem salvado e vai salvar, e tá fazendo e vai fazer ainda. Eu me insiro nessa missão de Deus, não nas missões de Deus, mas na grande missão. Então, cara, como que eu me conecto, Deus? Então, aplicar o texto fica mais fácil quando você sabe o enredo todo, né? Então, cara, isso aqui não contradiz outra coisa lá na frente. Exato. Ah, se contradiz, como que a gente faz? Não, então espera um pouco, respira. Até porque você vê Deus agindo em um momento com uma pessoa de um jeito e outra pessoa de outro jeito. Quantos anos de Safiras tem? Quantas histórias? Não foi com todo mundo que dava. Então, graças assim, a Deus. grande foi o livramento, né? Mas é interessante você falar isso aí, porque assim, eu faço observações no texto, né? Usando aquelas cores e tal. Só que um dia me veio assim, baseado no livro de Jonas. Porque todo mundo, quando você fala assim para alguém, cara, o que é que fala de Jonas? O que é que a pessoa lembra? Do peixe grande, de Jonas, de Nínive. Só que, quando você faz uma observação, vou marcar ali só o nome de Deus, ou Senhor, na verdade é o Senhor, né? Ali. Adonai, né? Adonai, acho que é Adonai, que é mais, ali. É a transliteração, né? Sim, Yahweh, né? Ninguém sabe, né? Mas a pronúncia certa, né? Mas aí eu vi que tem mais o nome de Deus do que de Jonas, do peixe, que só fala 2 vezes, dos marinheiros, de Nínive. E aí o que eu entendi? Cara, eu comecei a fazer isso. Eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou ler os textos bíblicos só vendo o que Deus falou e o que esse texto revelou de Deus. Mesmo tendo fatos históricos, José e tal. Mas eu quero ver a participação de Deus nesses momentos. Foi aonde foi para mim, uma grande iluminação, revelação, vamos dizer assim. Porque tem os caras que falam bobagem, né? Que o dinheiro é a palavra mais falada na Bíblia. Meu Deus do céu. Cara, não, cara. Tipo só assim, dar um Google, né? Qual é a palavra mais escrita na Bíblia? Vai falar, Deus. Tipo assim, não, eu vou ler Apocalipse. Aí diz, Apocalipse, cara, é um livro de muita desgraça ou acontecimentos. Cara, fala 78 vezes o nome de Deus, 3 vezes o nome do diabo. Eu acho que é um livro de glória. Em todo o Novo Testamento tem 7 canções de Apocalipse, 7 bem-aventuranças, ou 5, agora não lembro. Então é um livro de adoração, Apocalipse é de adoração. Cara, um livro de glória. Como o Cordeiro venceu o mundo. Exatamente, então assim, não é um livro de desgraça, mas essa ideia pré-concebida que prejudica muito a gente interpretar. Por exemplo, você vai ler tal texto, cara, aquele texto fácil, então você já vai com a ideia. Se você for mais vazio, vamos dizer, no sentido de tudo que você ouviu, para poder ter uma experiência com aquele texto bíblico, eu acho que você... Ser honesto, né? Cara, acho que ser honesto com o texto. Deus, deixar que o texto... Por si só já vá, né? Fale, questione você, te incomode, né? Cara, por que Samuel aparece? Era Samuel, cara, o texto não responde, você era Samuel, daí você... entra em conflito, deixar que o texto trabalhe em você, Deus vai trabalhando. Eu acho que isso faz... enriquece, né? Você tá lendo ali, de repente, José, por que o narrador inseriu essa parada aqui? Por que ele colocou esse detalhe? Por que isso aqui tá aqui? Por que, sei lá, ele tá tentando comunicar uma teologia, né? Sim. Eu gosto muito de entender que a Bíblia é uma narrativa teológica, né? Ela fala sobre Deus, então isso é teologia, né? Então, se você olhar aqui e querer achar manual de ciência, você vai se frustrar. É aquilo que nós estávamos falando um pouco antes, né? Dos debates. Para quem não... Antes no outro podcast, que nunca vai ir ao ar. Mas que dá tanto problema que às vezes quando os caras entram no manual, entendeu? Cara, a Bíblia não está se propondo a ser um manual político, por mais que ela possa expressar verdade sobre Deus. Sim. Mas a essência dela é outra coisa. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com esse caminhar junto, tem a ver com Deus salvando, mostrando... Ela é suficiente para nossa salvação, né? Sim. Não que a Bíblia salva, né? Sim. Mas para educação e justiça, isso, né? Ela é 1 Timóteo, né? 3,16, né? Ela vai instruir, ela vai edificar, ela vai santificar. Mas não significa que, cara, qual iluminação o podcast vai ter, qual microfone você vai comprar, a Bíblia vai instruir você nessas coisas. Sim. E quando você vai procurando interpretar para esse tipo de problema, você vai gerando BO, né? Então, cara, tem coisa que você tem o Espírito. Eu gosto muito quando Paulo fala, vocês têm o Espírito, eu não vou explicar isso aí.
Quando ele fala assim, a Jerusalém do Alto e já muda de assunto, ou ele fala, ó, eu não, sobre essas coisas, Tessalonicenses, né? Eu não preciso vos escrever mais. Uau, cara. Pra nós estamos lascados, né? Porque a gente não sabe o que eles É. sabiam, né? Mas ele tinha essa convicção que o Espírito Santo vai conduzir, né? Então, Exato. uma boa interpretação bíblica, ela vai levar em conta, cara, a narrativa teológica. O que isso diz sobre Deus? O que Gênesis comunica como Deus? O que Êxodo comunica sobre Deus? O que Levítico? Acho que, se eu não me engano, no Antigo Testamento, assim, ou do Pentateuco, não vou ampliar, mas tem a palavra de Deus mais ipsiliteris, né? Levítico é o que tem Deus disse. Sim, é verdade. Todas as pregações se vai grifando, cara. É interessante você falar isso aí, porque da mesma forma, quando você lê o Êxodo, né? Toda hora Deus revelando, parece que facetas do seu caráter. Ele diz, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que ama, o Deus que provê, o Jeová. Então, assim, vai revelando toda hora uma faceta do seu caráter nas ocasiões, nos momentos difíceis, de uma água amarga, de uma fome, de uma rocha. Então, Deus toda hora vai revelando e a gente procurou o quê? O fato. Às vezes a gente procura, certo que a gente tem que observar o contexto, o fato que aconteceu, a história, o comportamento de Moisés, do povo, a murmuração, tudo isso cabe. Porém, entretanto, qual foi a ação de Deus nesse momento? Exatamente. O que é que ele revelou sobre o seu caráter, né? Tipo, que nem se você pegar o Pentateuco é um livro só, né? Então, teoricamente, você teria que ler ele de um tiro só. Então, a interpretação dele tá ali. E você vê que em Gênesis, Êxodo, ali você tem toda uma narrativa sendo construída, né? Que fica muito mais fácil você ver um Deus que cuida, elege, cria, Deus que salva. Em Levítico, por que a gente é santo? Porque Deus é santo. Então, se Deus é... E acho que Levítico é um termo, no meu ver, é ruim, né? Sim. Porque tem a ver com... Mas ela começa, não é justamente sobre Deus disse... Como é que começa o significado real ali, tu lembra? Bereshit, Shemot, que é no deserto. Devraim, se eu não me engano, mas é com... E Deus disse, mas tem a ver com esse povo se santificando, né? Sim. Enfim, gente, tô falando bobagem. Mas não, mas a primeira frase de cada livro é o nome, né? É o nome, exatamente. Então, tem essa ideia de um povo santo, não de um só sacerdócio santo. Mas por causa da... peculiar, já tinha falado no Êxodo. Então... Se a gente vê como tudo, a gente vai perceber que não foge, não é um livro só para dizer isso, mas lá no 19 de Êxodo diz o quê? É uma propriedade peculiar, particular, para ser santo. O ama ao próximo que Jesus fala está em Levítico. Exatamente. Então, tudo tá lá. Então, se você olha para o escrito, cara, isso aqui é um livro todo, né? Que pegando regra de hermenêutica, né? Cara, você sempre lê um livro todo, antes do começo ao fim, várias vezes, para depois você começar a ter conclusões, né? Então, daí para você, se você não lê como um todo, você não vai entender o que o narrador tá querendo comunicar, o que Moisés, né? Isso não é polêmico, né? Tipo, que a Bíblia é divina, mas também é escrita em linguagem humana, exatamente. Cara, com regra de gramática de hebraico antigo. Exatamente. Não, e o elemento literário que é usado pelo um cara a da poesia, época. A maneira como ela é... Os autores, eles demonstravam a partir da experiência deles, né? Exatamente. Como Deus comunicou. Ela é a palavra de Deus para nós, mas de certa forma ela chegou até nós através de uma linguagem, através de um contexto histórico, através de um contexto cultural. Como o próprio Bruno fala, né? Ela tem a sua autoridade. Clareza, exatamente. Essa veracidade, essa autoridade, não perde. Por quê? Porque apesar de ser falado uma linguagem humana, ela é uma inspiração divina. Pô, acabou, isso aí já Como que isso acontece? A gente não sabe, tem debate até hoje na academia como que isso funciona. Mas o fato é que para nós ela é a palavra de Deus, revigora, transforma, edifica. Mas a gente não pode esquecer, cara, existe um contexto, né? Aquela questão do óculos... Óculos? Meu Deus, fugiu. O ósculo santo? O ósculo santo, que é um beijo na boca, né? É um selinho. A igreja, ninguém mais beija ninguém na boca de saudação, porque era cultural daquela época. Então, houve uma reorganização. O significado não muda, mas a aplicação
muda, cara. A gente não beija, mas a gente pode se saudar com uma paz do irmão, um abraço, né? Espero que não, né? Não é questão de beijo, não dá, mas eu acho que é contexto ocidental, né? Lá oriental. Mas até porque, assim, por exemplo, lavar um pé hoje. Não faz sentido. Desatar a sandália. Como assim, cara? Né? Então, assim, não tem essa... Maldade. Mas tem mas tem uma verdade. Então, assim, o que é que ele quer ensinar? E eu, assim, tem um livro, eu não sei se você conhece, assim, se você gosta dele, na verdade, conhecer, com certeza você conhece, que é o Manual do Costumes Bíblico, do William Coleman. Ele fala justamente sobre a cultura judaica da época, até para a gente entender esses costumes e interpretar de uma forma coerente, mas bem... Ele é muito boa, a leitura é muito boa, tem uns gráficos. Eu não sei, eu sei. E ele fala sobre isso, cara. Se você conhece um pouco da cultura, você vai entender o significado de muitos textos. Por exemplo, o beijo, o ósculo e tal. Então, está muito envolvido também, a interpretação envolvido com a cultura. João Batista disse, por que ele disse desatar a sandália? Ele explica. E pensar na lavagem de pé, né, de Jesus, né? Ninguém anda mais aí, tipo, no deserto, né? Exatamente. Mas às vezes você receber um cara aplicar lavar do pé, mas, cara, você honrar o cara com palavras, você honrar o cara é outro tipo de honra, né? Exatamente. Então essas aplicações, às vezes o cara vai lavar o pé de alguém com ódio no coração. Não vai aplicar literal que Jesus fez, mas com o coração... não literal, o coração totalmente distorcido. Até porque eu não vejo, assim, ó, depois, até porque Jesus disse assim, vocês têm que fazer isso um com os outros, em João 13. Mas se a gente procurar, assim, um texto literalmente falando sobre isso, a gente não vê outro fato, Pedro lavando os pés das pessoas em Jerusalém, ou da igreja. Até porque eles entenderam fazer isso, era o servir, né? O servir, exatamente. Então não tinha esse significado literal, né? Não era literal, mas a simbologia, o que significava ali no sentido de o ato em si, né? Então, eu vejo essa importância da gente ler dessa forma, ler de forma coerente, mas eu acho que uma coisa que você falou aí do Pentateuco, sobre ler o todo, e também pegando, você falou da pressa. O problema muitas vezes está na pressa de entender já na primeira leitura. E eu acho que, de certa forma, se torna até uma presunção da nossa parte, ou preguiça também. Eu li aqui o texto, cara, não entendi nada. Cara, não é assim. Tem livro que eu leio aí, que depois onde foi que eu fiz nesse instante? Cara, eu tenho que ler, tenho que reler, tenho que, às vezes, fazer perguntas para o texto. A pergunta, né? Acho que é o principal fator, né? Porque o que eu acho, assim, as pessoas às vezes fazem uma leitura, por exemplo, eu vou ler o Pentateuco, então. Aí começa a ler o Pentateuco, tem muitos termos difíceis, termos que não está no nosso vocabulário, que não faz parte da nossa cultura. Então, cara, se dá o direito também de não saber, tanto tem a instrução do Espírito para te conduzir a uma vida prática, uma vida de uma iluminação ali do texto, mas também de fazer as coisas básicas. Vou marcar essa palavra aqui, eu vou ver o que significa, vou reler esse aqui. Aquelas perguntas, o que eu sei daqui e o que eu não sei, né? Exato. Cara, o que eu não sei, eu vou ter que correr atrás. O que eu sei, vou correr atrás para ver se eu tô certo também, né? Para alinhar, né? Tipo, dar uma alinhada, né? Eu acho que pressa prejudica muito, e a gente é a geração da pressa, né? Exato. A gente sempre tá, cara, que horário que eu vou estar aí, que não sei o quê, que vai fazer... Espiritualidade não é feita com miojo, né? Boa interpretação bíblica também não vai funcionar assim. Demora tempo. Eu já tava pensando pra cá, falei, cara, vou lá conversar com a Rafael de interpretação, mas acho que agora que já dei pensando nos meus erros, na verdade, né? E pensando, cara, como tem coisa que eu não faço ideia, né? Que nem eu e a Thaís, a gente lê, né? A Bíblia, né? Graças a Deus, né, pastor? Mas a gente não lê junto. Por quê? Porque, cara, ela só às vezes vem perguntar, comentar, porque ela tem uma leitura diferente da minha. Sim. Então eu não sou um cara que fica muito pegado a nome, essas paradas. Eu sei que já tem gente que gosta disso, né? Sim. Eu procuro a comunicação geral do texto ali, então tem coisas que para mim, nesse momento, são mais importantes, então eu vou focar nisso. Então tem coisas que eu, cara, que nem nós estávamos falando de interpretação de Gênesis. Parei ainda nem sei se vou parar um dia, porque talvez não é uma coisa secundária para mim. Sim. Respeito os irmãos, que Deus vai dedicar esse tempo. Tá? Você fala de Gênesis capítulo o primeiro. Gênesis 1, né, com esses conflitos aí. Ou outras questões, fechado em doutrina. Eu acho que não se leve a sério a Bíblia, mas não se leve tanto a sério, né? Sim. Tipo, cara, calma aí, você pode mudar de opinião, você pode
pensar diferente, você pode vai se aprofundar, aprofundar. vai se aprofundando, né, aos Porque poucos. quando você pega um livro tipo A Tríade Hermenêutica lá do Kostenberg, ele vai falar em determinado ponto lá, pouco conhecimento é perigoso. Ele vai falar isso em relação ao grego, né? Ele fala, cara, isso é muito perigoso. Mas dá para aplicar a várias áreas. Pouca leitura bíblica é perigosa. Sim. Por quê? Porque faz com que você tome muitas decisões equivocadas, né? Então, chega os famosos, mas eu li na Bíblia, mas Deus me revelou, Deus não sei o quê. Calma lá, meu consagrado, vamos com calma, vamos respeitar. Acho que ter humildade diante do texto bíblico. Sim. Cara, você chorar junto, você pegar ali a história de Natanael e ler, cara, que esse cara tá na figueira? Sim. Que essa mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus? Que é esse povo que estava sendo escravo, oprimido e Deus liberta? Que é isso? O que isso traz? Uma coisa que me ajudou muito a interpretar e assim, até me conectar, eu acho que o Richard Foster foi muito feliz nessa questão das meditações, da imaginação. Da faculdade, ele fala isso, me ajudou muito a me envolver com a palavra, até para compreender. E você citou duas passagens aí muito importantes, que é, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Se a gente lê o texto, ok, tocou em Jesus e tal, Deus pergunta quem tocou, a multidão estava apertando. Quando eu fui parar, e um dia eu fiz um exercício que para mim particularmente, foi muito útil. Eu disse assim, Senhor, eu queria estar nessa cena. Tem a dramaturgia, tem filme, tem série hoje, que ajuda muito você, né? Mas eu queria ser, eu estava tentando me imaginar naquele momento, aquela mulher batendo, passando por mim, e tropeçando, o risco que ela estava correndo, porque ela era uma mulher impura, as forças que ela não tinha. Então, eu tentei imaginar aquela cena, conjecturar aquilo ali na minha cabeça, naquele momento, para que pudesse entender a emoção que envolvia. Porque se a gente não entende a emoção do texto também, por exemplo, você vai... Porque é isso que o narrador está querendo comunicar. Exato. Se você vai ler Filemon e ver Paulo pedindo só por um escravo, cara, você nunca vai entender Filemon. Quando o cara diz, eu te dou o meu próprio coração, bota na minha conta se ele te deve alguma coisa, porque tu me deve a ti mesmo. Então, assim, existe tanto... meu filho, chama um de colaborador, chama outro de cooperador, chama outro de companheiro de luta. Aí, quando fala de Onésimo, meu filho. Então, cara, se você não entender que existe emoção ali... Quando Paulo fala também, né, cara, eu vou estar no meio de vocês aí. Quando eles deixam de disciplinar, os coríntios deixam de disciplinar, Sim. Eu tô no meio, mesmo em espírito, tipo, exatamente. Essa ideia da emoção de, cara, eu tô aí no mesmo espírito. Cara, tô construindo com vocês isso aí. É isso, vocês não, tipo, não me ouvirem, entendeu? Acho que essa... Não, e fazer defesa, ter que fazer defesa do apostolado. Cara, eu tenho que defender o apostolado porque estão colocando em xeque as minhas palavras, porque a autenticidade do que estava falando estava ligada ao que realmente tinha confiado a Deus, né? Então, quando a pessoa diz assim, Paulo dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo dando carteirada no nosso contexto, né? Não, ele tinha que autenticar que ali era uma inspiração. Era uma carteirada com dor no coração, né? No coração, que ele não queria fazer isso. Mas os caras estavam colocando em xeque. E se colocasse em xeque o apostolado dele, colocava em xeque a mensagem dele. Sim. Então, existem emoções, existe um pai falando. Por isso que eu te digo que, segundo Timóteo, para mim, ela é um pouco diferente. Porque, assim, eu dei aula de 2 Timóteo, estudei de 2 Timóteo, e eu fiquei pensando, cara, imagina você deixar um testamento. Imagina, porque, cara, para mim era o que foi 2 Timóteo. Eu vou morrer. O que eu falaria para alguém que eu discipulei, que eu circuncidei, sabe, eu fiquei pensando assim, cara, para quem é um menino que eu peguei de 15 anos e andou a vida toda comigo. Viu na crise. Me viu na crise, me viu no sofrimento, me viu assim na pedra, me viu triste, ou me viu sendo preso. Para que eu vou falar para ele? O que eu vou deixar? Por isso que para mim ela tem uma força. Porque, cara, é um homem que está em deixar, e é assim, me ficou estranho que ele diz assim, traz os livros aí, né? Traz o pergaminho, traz minha... Tá prestes a ser entregue ao vitupério ali, a morte por libação, mas o cara tá deixando verdades para um filho, cara. Eu acho que entender o fator humano da Bíblia, eu acho que eu tô usando muito o Gordon Fee, porque você, né... indicou ele lá também, né? E acho que é uma boa que ele fala assim, cara, a Bíblia tem o fator divino e o fator humano. O fator divino, ela é inspirada, mas ela tem o fator humano dessa comunicação. Exato. E você aplicar isso, conseguir entender o que o cara tá deixando, ou pelo menos
o mais próximo, né, de uma lei. É que existe níveis, né? Tem interpretações muito ruins, vai indo, né? Mas chegar naquela que, tem cara, a subinterpretação, mas também tem a superinterpretação, né? Mas chegar naquilo possível, você aquece o coração, porque daí você, cara, isso aqui eu posso aplicar na minha vida, né? Você não vai conseguir, ninguém vai conseguir aplicar literalmente sem transpor, sem interpretar. Porque senão vai dar muito problema, né? Exato. Então você não... Tipo, você vai ter nuances que você vai... Se você não... A gente não ficar atento, dá problema, né? Que é aquele famoso, um bigode, daí os caras começam a criar um monte de coisas sem ter um respaldo coerente bíblico. É culpa deles? Às vezes não, às vezes sim, às vezes... Sim. Tô pressupondo a inocência, né? De algumas pessoas que fazem isso, né? Cara, eu falo minha avó tem 80 e poucos anos, ela estudou até a 4ª série. Uma das minhas avós, cara, o que o pastor falar é lei. Sim. Então, mais um tempo ela leu e, tipo, leu o Antigo Testamento e viu que não podia comer porco. Ela aplica direto daí na vida dela. Já tentei explicar, mas, assim, dá pra muito... tirar... entende? Muito trabalho, né? Cara, isso é ruim, vai levar a pessoa pro inferno por causa... Não. Mas, eu tô falando, minha avó tem 82 anos, então tem todo... Mas pessoas, cara, a gente precisa parar pra pensar com humildade. Eu preciso entender isso aqui. As escrituras interpretam a escritura, beleza. Como isso não funciona na prática, né? Contexto, ler livro inteiros, sem pressa, com cuidado, pesquisando, fazendo anotação, presumindo que a tua interpretação possa estar errada, né? Sim. Eu acho que pra nossa geração, falta muita humildade, né? No texto bíblico. Cara, é isso aí. Eu tava até vindo pra cá pensando, né? Agora que eu me lembrei, porque eu dei uma volta gigante. Eu falei, cara, quantos erros eu cometi nos meus 20 anos de pregação? Eu sinto que agora, sei lá, faz 2003 que fui ordenado pastor, 9 anos. Começa a ter certo peso quando eu leio a escritura, quando eu prego. Então, ainda é um peso, tipo, nem se compara com Shed, por exemplo, a vida inteira de fidelidade. E não achar que, cara, eu tô certo e menosprezar todo mundo. Cara, cai nesse orgulho. Interpretação se faz no coletivo também. Cara, você tem o pessoal, mas, cara, você vai ter um irmão na igreja, você vai sentar, ele vai divergir, vocês vão... Cara, por isso que tem a comunidade cristã, né? Por isso que Deus deu mestres à igreja, então... Eu gosto muito, por exemplo, assim, do Concílio de Jerusalém, por conta disso, porque eles sentaram, vamos tentar ver essa questão aqui dos gentios, o que é que a gente pode privá-los ou não, vamos dizer aqui, o que é que é extremo. O que daqui para nós vai para eles, exatamente, o que é que vai realmente ter relevância para eles ou para nós, não, que não tem, que vai ofender a nossa cultura, a deles não. Então, eles dizem que algumas coisas lógicas também para a época deles, então, cara, vamos liberar isso aqui, né? Mas assim, Joseph, eu vejo que muitas vezes nós vamos para a Bíblia justamente, às vezes não sabendo que os autores são diferentes, são momentos gêneros diferentes, né? E épocas diferentes, contextos diferentes. Por exemplo, você vai ler o livro de Esther e não vê o nome de Deus. Mas Deus está lá, né? Mas Deus está lá. Então, assim, se você não tiver esse conhecimento, esse pano de fundo, eu acho que também você te priva também de algumas coisas, né? Quebramos a 4ª parede agora, ele vai dormir ali, né? O cara... então, assim, ó, o cara Participar aí, Levi, senão você vai ter que quebrar... Thales Levi, senão quebramos a 4ª parede, desculpa. Vai derrubar da janela, o cara. Estamos derrubando ele. Bom, uma questão prática lá. Mas assim, ó, eu acho que a gente precisa entender, precisa se dar... Eu acho que é um privilégio. Eu digo que eu até pensei em tempo escrever, eu quero ler, por isso que eu peguei o nome que você deu hoje do livro para mim, ver na palavra, né? Porque eu penso em escrever futuramente sobre isso, que é ler, meditar, orar, escrever, pregar, viver, decorar. Você vai gostar desse livro. Então, porque, cara, eu acho que a palavra, você tem várias coisas que você pode fazer. Até, por exemplo, a gente vê uma coisa muito racional, decorar um texto bíblico. Eu não vejo pessoas hoje tendo esse costume, achando que é muito, sei lá, retrógrado, não sei por quê.
que decorar, é aquele... A galera não quer nem ler, imagina decorar, decorar isso já é outra coisa. E acha que está fragmentando o texto. Não, pelo contrário, eu acho que verdades, cara, elas têm que ser lembradas. Até porque, assim, se você for ver na questão da perspectiva na neurociência, quando tem você decora algo, você cria caminhos neurais, né? Caminhos neurais, você protege até o raciocínio, tanto lógico, como você também, memórias, ativa memórias para aqueles 4, você aplica, 4, né? Pense nas coisas do alto, eu quero que vocês pensem nas coisas do alto. 3, não, Colossenses 3, Colossenses 3, mas Filipenses 4 também, né? Porque você exatamente, exatamente, que Colossenses 3 fala, já estás com Cristo nas coisas que são do alto, não na terra, e Filipenses 4 também fala a mesma coisa, que é o versículo 7 ali, né? Isso. Falando coisa que é boa, que é agradável, que é... Então, assim, eu acho que protege esses caminhos também, caminhos que você falou, a expressão? Acho que é caminhos neurais. Né? Eu vi isso. Você abre novos... Então, assim, e a gente não dá mais essa importância. Por exemplo, esse dia eu estava ensinando meu filho Levi, que eu peguei o catecismo, né, do Gruner, né? Uhum. Ali, que é aqueles fundamentos do cristianismo. Fundamentos da fé, as 20 perguntas. As 20 perguntas, né? Aí que é bem resumido a teologia sistemática dele, né? Aí eu estou ensinando Levi o resumo do resumo, é verdade. Você também tem, né? Você deu, né? Teologia sistemática do Gruner, tu tem. E aí, eu estou ensinando Levi e meu filho, 2 Timóteo 3,16, porque é a primeira lição, para ele decorar. Cara, isso é uma verdade que ele vai levar para a vida dele. Que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para repreender. Então, e a satisfação dele decorar isso. Mas lembra, olha como esse momento vai ser histórico. Quando lembrar desse versículo, ele não vai lembrar apenas de um versículo da Bíblia. Ele vai lembrar do pai dele, do lado dele, ensinando teologia a ele, ensinando ele com 11 anos de idade. Então, assim, cara... Deuteronômio 4, né? Vai pra tua casa, ensina a tua família. E 6 que vai encalcar, né? Escreva na testa, na parede, faz uma tatuagem. Brincadeira, né? Faz uma tatu assim. Faz uma tatu. Interessa, decora a Bíblia. Decora. Seja visual, né? Eu acho que esse lance que você falou da imaginação, a gente tem perdido, né? Tipo, não perdido, mas a gente tem a nossa imaginação tem sido consumida por outras coisas. Sim. Mas graças a Deus, Deus deu uma imaginação pra gente. Então, esse lance de, cara, decorar, cantar, orar, desenhar, desenhar, escrever, se colocar no lugar, fazer pintura sobre... Que agora tem, até apesar de estar voltando nessas lettering, né? Minha filha faz essas letras. Cara, isso faz muito bem, porque você trabalha a imaginação. A minha outra filha mais velha, a Livinha, ela faz mapa mental. A meditação dela é um mapa mental, cara. Ela bota o texto ali no meio e vai pegando chave das palavras ali, vai fazendo mapa mental. Cara, isso é didático e faz parte, né? Acho que exatamente. A gente vai perdendo muito da Bíblia, porque a gente é uma cultura... A nossa cultura não é narrativa, né? No sentido de como oral, né? Que o cara parava, escutava, via. A nossa é muito... visual, nós somos muito visuais. Nós não damos crédito nem à nossa história, na verdade, porque você vê a Bíblia dando crédito a... Por exemplo, quando você vai ler, acho que é 2 Crônicas... Que é uma interpretação, né? E quantos capítulos está falando ali só de genealogia? Pra quê? Cara... Para um judeu saber de onde ele veio, de qual família, para autentificar. Um Deus que agiu na história, é um Deus que vai agir na história deles. Exatamente. Né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, assim, é um Deus que, cara, você tem fundamento, você tem família, você tem uma raiz, e a gente enxerga isso. Eu acho que a nossa cultura também atrapalha por conta disso. Nós gostamos do momento, gostamos disso. E, Joseph, na minha opinião, né? Eu acho que tudo está colaborando, sempre, eu não gosto de dizer assim, na nossa época, no nosso tempo, mas a gente sabe também que as coisas vão se engessando, vão ficando, um abismo vai chamando a outro, vai chamando o outro, vamos dizer assim. Mas eu acho que tudo está colaborando para a gente ficar sem esse contato direto. Às vezes, só pegando texto fragmentado. Às vezes, mais nem o texto, só a ideia daquela pessoa. Ele pegou aquele versículo, criou... o vídeo, só o Reels do Instagram, né? Nada contra, né? Mas só o Rio do Instagram, né? Por sinal, acabou com a minha manhã, aquele vídeo que você me mandou. Do Mário Freitas. Eu tinha visto, mas acabou com a minha... Cara, tu acredita que quando acabou eu falo... com a minha semana, daí eu, tipo, filha da mãe, né, cara? Mas é bom fazer essas coisas. Tu acredita que quando eu vejo aquele vídeo, cara, ele automaticamente dispara um gatilho em mim.
dá uma comoção, assim, Cara, que evangelho é esse que eu tô vivendo, só? Como é que o cara se alegra? 138 presos, um menino de 16 anos, cara. E por isso que eu falo, cara, eu acho que poder de fidelidade a Deus e constância, Deus honra muito constância e fidelidade, né? Então se pega um Tozer não tinha educação formal, Então, ele mas era o Tozer, Não, autodidata. Mas, cara, Deus falava com o cara tinha uns insights muito... Então, aquele Andrew Murray, é a mesma coisa, não? Sim. Andrew, mesma coisa, é. Que os caras... Deus honra fidelidade e humildade, né? Eu acho que tem coisas que, na interpretação, que a gente é bom entender. Cara, tem partes, porções da Bíblia que são mais importantes que outras. Sim, Explico isso, né? Eu entendo. O cara vai ler o Pentateuco tem prioridade sobre todo o Antigo Testamento. Sim. Então, Até porque ele é a base. Os caras só vão falar, ó, tá na lei, tá na lei. Eu falo, o profeta não veio para adivinhar o futuro dele, o profeta vinha para levar eles de volta lá para o Pentateuco. Olha só, lembra o que foi dito. Crônicas, né? Tipo, crônicas, você entender que crônicas é uma reinterpretação da história de Primeira e Segundo Samuel. Uma ótica, né? Excluindo Samaria, só trabalhando com... Porque, tipo, cara, Samaria já estão perdidos, vamos... Só Davi, né? Então... Vamos preservar a nossa história real, a essência da história, né? Porque tem aqueles lances, né, do censo. Eu falo porque esses dias eu tive que dar aula, daí uma das perguntas que me fez parar, porque às vezes não dá tanta atenção, é do pecado de Davi, do censo, né? Porque você pega... Samuel fala uma coisa, Crônicas fala outra. Então Deus incitou em Samuel e em Crônicas Deus julgou. Satanás tentou. Como que são textos aparentemente contraditórios, porém... Só que você vai lendo, né? Então, teoricamente, Deus permitiu que Satanás tentasse, mas a tentação já estava no coração de Davi. E qual que foi o pecado do censo? Orgulho? Não, foi porque ele queria contar os levitas junto na batalha. Além de todo o processo. Porque daí em Crônicas dá uma explicação melhor, porque... Eu não lembro o nome, Joabe, se eu não me engano, ele fala Joabe não... Tipo, que é o general, né? Ele desobedece, cara, isso é muito absurdo. Por quê? Porque na lei, se você entendeu o Pentateuco, na lei não fazia sentido os levitas pertenciam ao Senhor, era a tribo exclusiva dele, Levi e Benjamim, né? Então, Levi que ele diz, né, por ser propriedade, sua herança. Então, eles não podiam ir pra guerra, tanto que com Josué, eles só estavam eles não podiam guerrear, né? Então, Davi talvez não sei lá, né? Pensou, vamos incluir tudo nesse exército aí. Pode ser. O orgulho... de Davi, tem o orgulho, claro, mas assim... cara, dois problemas, né? Davi, aquela da arca, de carregar, acho que faltava Davi uns... Porque ele não era, aí que tá, né? Ele não sabia interpretar a lei. Acho que se Davi, acho que é um exemplo importante, coitado, usar, né, cara? Foi fuzilado ali, nem sabia, coitado, foi ajudar e... Então, textos complicados, mas Davi não era... Ele não era sacerdote, ele não sabia, Davi, a tribo de Davi era outra, né? Era Judá, era outra parte, não tinha aquela... conexão, ele não sabia. Ele deveria ter chamado alguém para interpretar a lei para que ele conseguisse, né? Então, a má interpretação matou Uzá, né? Exato. Boa intenção não ajudou no processo. Que era boa a intenção, né? Exatamente. Eu acho assim que por conta do... E deixa ensinamentos assim, né? Assim, por não conhecer, acaba cometendo erros, né? Por não entender, por não compreender. E, como você falou aí, o conhecimento do todo, para mim, ele é muito importante, cara. Assim, eu prezo muito por leitura corrida, por parar ali, mas não ficar soltando informações, querendo fazer uma teologia, criar uma coisa que você não tem fundamento. E até mesmo essas questões temáticas, para mim, ela é um problema para mim, se você não tiver cuidado. Então, você pega só o que você quer, tipo assim, cara... O que é que realmente fala o texto sobre esse assunto? Eu tenho muito problema com... Pregações temáticas? Pregações temáticas, para mim, elas são boas. Eu acho que eu sou mais... Faz parte, né? Faz parte. Mas tem que ter as cautelas de não... Exato. Por exemplo, domingo agora, eu peguei mais Efésios, então foi mais expositivo, de uma forma expositiva. Eu peguei verdades ali, né, do livro de Efésios para poder trazer para a igreja. Mas tem hora que claro, que você vai para algum tema, você foge, faz um link, uma conexão, um contexto imediato, um contexto remoto e tal, você vai usando ali, né? Mas eu tenho cuidado com isso, porque
eu acho que por conta do método indutivo, eu fiquei muito cauteloso de ver a gente, eu mesmo fragmentava algumas coisas, alguns assuntos, achava que aquilo era importante, que o livro não foi escrito tudo de uma vez, foi escrito por capítulo e versículo. Quando a divisão, se eu não me engano, é 1520, Antes é 1500, 1100, 1100, mas a de versículos... Os versículos são inseridos em 1100, alguma coisa Então, lá. aí, Eu cara, não lembro o nome. mas não... e aí, até então, era o livro todo, então... Acho que traz essa ideia para interpretação, entender isso, né? Digamos, quem tá escutando a gente até agora, não caiu que nem o Thales ali da janela. Não arrebatou, né? Não doeu as costas ali. Pô, cara, mas pega outra cadeira ali, mano. Encosta aí, no travesseiro. Mas assim, entender, por exemplo, cartas são cartas. Paulo ele tava escrevendo carta para um problema da igreja lá, tipo, o cara, uma carta é uma carta, você pega uma carta, você lê do começo exatamente. no final. Então, tem uma estrutura. Tem uma estrutura, que é a saudação, ação de a introdução, o desenvolvimento. Então, ela tá conectada. Então, se pega Romanos, por exemplo, quando você entende o problema de Romanos, que é o problema de judeus e gentios. Por quê? Porque, com um pouco do contexto histórico, né, que os judeus fizeram arruaças, foram expulsos de Roma, a igreja cresceu, depois eles voltam ali, quando o imperador morre, muda, e a igreja gentia já estava bem estabelecida. E já explico por que eu tô falando isso. Mas essa temática de judeus e gentios está muito presente. Paulo não conhecia aquela igreja. Exato. Estava precisando de dinheiro, isso fica claro no final, né? Quando você a Espanha, né? Ele tá, cara, eu preciso de oferta, mas ele começa a juntar graça e paz, né? Então ele começa a juntar uma saudação gentia com uma saudação judaica. Ele fala, vocês são um povo. Então ele desenvolve todo o raciocínio partindo do qual que é o ponto. Vocês precisam ser um. Todos os e eu preciso de dinheiro também, né? Brincadeira, Paulo. Brincadeira, irmão Paulo, que está ouvindo no céu. Precisava de dinheiro também, de contribuição. Então, cara, tá lá. Se você chegar lá no capítulo 16, você vai perceber que tem toda aquela apresentação para ele não gastar tanto tempo com a igreja romana, porque ele já queria partir para a Espanha. Exato. Daí tem os debates se ele foi ou não foi, não interessa, né? Mas essa questão de uma carta, né? Você pega cartas, são cartas, né? Então, entendendo que os gêneros da Bíblia, né? Tipo, cara, narrativa é narrativa, você tem que ter atenção, né? Poesia é poesia. Então, pega nesse gancho aí que você falou aí, eu queria só falar uma coisa. Tu não acha a poesia hebraica um pouco, até para transliterar, para traduzir assim, ela... É que tem o paralelismo, né? Paralelismo são ideias similares, né? Então, tem o paralelismo sintético, que são duas frases que querem dizer uma coisa só. Sim. Então, sei lá, quer ver? Vamos lá, Salmo 19, por exemplo, eu acho que é um exemplo disso. Salmo... Não sei, é que tem o que amplia, tem o que vai dizer a mesma coisa... Sim. Mas isso é muito presente nos Salmos. O 119 é um clássico disso, né? Mas eles falam assim, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Tá dizendo a mesma coisa. Mas são duas frases. Então, isso que eles chamam de paralelismo. Daí tem os que são opostos, que um vai falar uma coisa, a outra frase vai falar outra coisa. Na poesia tem muito isso, né? O Salmo 19, ele, né, com todas as letras ali... É que a narrativa hebraica acho que é muito poética, né? Então o Salmo 19 é aquela questão de cada letra do alfabeto começa... O 119 você fala, o 119. Isso, então são 8 versos em cada letra do alfabeto, dos 22. Aleph, então a primeira frase sempre vai começar com o Aleph, né? Dos 8 primeiros, depois o Beit, depois o Teit, por aí vai, né? Então tem esse lance de poesia. O problema é que, cara, às vezes o cara lê... poesia como se fosse uma carta de Paulo, Exato. Então, tem um contexto, tem expressões humanas e tem o fator poético, né? Que tá dizendo a mesma coisa. Isso acontece nas profecias, né? Os paralelismos e tal. Sim. Então, assim, esse risco a gente tem que... Risco, né? Que a gente corre, mas também tendo um conhecimento básico... fazendo essa diferença sobre livros poéticos, proféticos, históricos, eu acho que ajuda muito para a pessoa na interpretação bíblica. Cara, se ele simplesmente... isso aqui é uma poesia. Como que eu vou ler poesia bíblica? E pesquisar já vai ajudar. Cara, isso aqui é uma narrativa. Então, o que é inserção do autor? O que é fato? O que é... O que é uma descrição? Porque acontece muito na narrativa e por causa dos versículos a gente não percebe, mas às vezes
Ele está descrevendo algo, ele está fazendo uma observação, ele está explicando o ponto e depois ele está seguindo adiante a narrativa. Tudo isso está ali na estrutura. Então, isso ajuda na interpretação, né? Ajuda você a perceber. Joseph, vai a gente caminhando aqui para o final, né? Pro final, mas dessa etapa, né? Que nós vamos fazer uma parceria, né? Mas assim, ó, para quem hoje, assim, o cara quer ler a Bíblia, quer ler e entender. Você, claro que de uma forma básica, o cara vai lendo, vai meditando, mas se alguém quer passar de um ponto assim, cara, eu quero estudar, eu tô com um tempo para estudar, para me dedicar aqui, tipo, 1 hora por dia. Qual conselho você daria para um cara assim? Se eu chegasse para você hoje, eu estou lendo a Bíblia, tenho meditado, mas eu quero me aprofundar. Que passos você acha que eu deveria dar? Ou se tem um conteúdo em si que seria interessante adquirir, o que é que você acha? Compre o curso do Rafael de Método Indutivo. Não, eu tenho só uma ele tá prometendo, ressalva. Nem tenho, já tá prometendo. Não, na verdade eu até falei com o Thales, eu quero fazer... estudar na base mais profunda. Eu quero botar na internet, no YouTube, aqui no canal do Deep Podcast, eu quero dar o curso, gravar, tá trabalhando para isso aí, gravar e deixar aí para as pessoas... Pelo menos o básico do método indutivo, para poder observar um texto, interpretar, fazer perguntas para o texto e fazer uma aplicação. Pegar o que é que eu posso aplicar e tal. Eu vou fazer isso. Deixar aí no YouTube para o pessoal fazer. Eu acho que, assim, pensando em questões práticas, assim, primeira coisa, depende de quanto recurso você tem, né? Sim. Não tenho muito recurso. Então, cara, aprenda a ler bem. Ore muito, gaste muito tempo com oração e leia bem. Sempre faça aquelas perguntas, o que, quando, como, por quê, aquelas perguntas o texto, vai anotando, por que isso? Por que isso aqui está acontecendo aqui? Por que ele está falando essa palavra? Por que ele está falando? É de cretença de mentiroso aqui. Isso, o que ele está dizendo? O que está acontecendo aqui? A partir daí você monta a tua pesquisa. Se você puder ler o Entende o que Lês, é bom. Acho que é uma boa introdução, acho que é melhor. O pessoal vê aqui, ó, mostra aqui. Um livro que não é cristão, mas ajuda muito é Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Até o Gordon Fee indica. Sim. É um livro que vai te ajudar a leitura geral, é da Realizações, se eu não me engano. Como ler livros. Ele vai te ajudar nessas abordagens. Se quiser coisas mais avançadas, eu acho que daí vai pro interpretação bíblica do Walter Kaiser, tríade hermenêutica do Kostenberg, uma coisa intermediária ali, o espiral hermenêutica, que já vai ser um nível mais avançado, avançado mesmo, até se chegar no Van Hooser, né? Porque tem um caminho, né? Às vezes o cara quer ler, o cara vai escutar aqui, não, eu quero pegar o mais avançado, isso não vai aproveitar nada, então vai lá no Entende o que Lês, tríade hermenêutica, convite à interpretação bíblica do Craig Bloomer, vai para o espiral hermenêutica, vai depois para o Kevin Van Hooser, a significado nesse texto, quer ser introduzido na história da interpretação, porque isso que a gente está falando é em gerais, mas, cara, a maneira como a patrística interpretava, o que é uma alegórica, o que é tipologia, o que é método histórico-gramatical, histórico-crítico, você precisa ir para uma introdução à interpretação. O Gerald Bray faz muito bem isso e o Anthony Tissington tem em português. Tem um bom dicionário bíblico, porque dicionário de português não adianta para alguns conceitos. Compre um dicionário, cara, eu não lembro agora o nome. Vine, é bom ou não? O Vine é bom em alguns aspectos, tipo assim, mas eu pegaria um dicionário mais geral de Bíblia, assim, dicionário da Bíblia, assim, um Erdmans, por exemplo, que vai ter vários conceitos, nome de personagem, introdução a livro, que te ajuda bastante, né? Você vai lá, Colossenses, por exemplo. Cara, Colossenses, daí ele vai dar a data que foi escrita, por quem. Igual como ler a Bíblia do Gordon também. Isso também é bom. Acompanhar esse Como Ler a Bíblia, livro por livro, que é do Douglas Stewart, né? Do antigo e do... Ele vai te ajudar nesse lance de, cara, agora eu vou ler Gênesis. Gênesis é uma narrativa. Então, quais são pontos que eu tenho que observar? Mas também não depender só deles, né? Então, fazer as tuas próprias observações. Eu aconselharia até procurar Bíblia sem capítulo e versículo. Eu acho que o livro da vida tem isso. Ou, cara, pega o texto,
coloca no Word, tira todos os números. Sim, a gente faz isso no método dedutivo, viu? Cola, assim, A gente pega, na verdade, no grego, como era, dá uma analisada no texto, cara, que a gente não lê assim, e vê como que era tudo junto e tal, aí depois faz as separações, cara, assim, o passo por passo mesmo, do método, né? A gente faz um exercício, tipo de capítulo, não olhar capítulo e versículo, ver como a carta foi escrita, depois dividir ela por parágrafo, e não por capítulo e versículo, por trecho. Perícope, né? Perícope de pensamento, entendeu? Onde que o pensamento começa, onde que o pensamento termina. Exatamente. Onde que, por exemplo, Efésios, né? Só para vocês verem, eu não sei se vocês corrigem, mas Efésios 5, isso aqui agora vai dar polêmica. Nem vai, na verdade, ninguém tá assistindo até aqui. Nossa, cara, sem fé, né? Se você chegou, você vai pegar, mas, por exemplo... Efésios 5, você fala. Efésios 5, na questão das mulheres, né? A divisão tá deveres conjugais no 22, né? Certo? Sim. Mas o pensamento, em linhas gerais, começa com a unidade da igreja. Sim. Lá no capítulo 4, sim. Paulo vem desenvolvendo. No 4:17, ele vai falando, é o pensamento geral, tá vindo do 4, falando de unidade, falando de procedimento. É onde começa os imperativos, na verdade, ó, que não tem. Aí começa aqui, ó, justamente aqui, ó. Vai começar os imperativos então, o cara, para ele chegar aqui, ele tem que entender que, cara, você tem que mudar o pensamento, ter essa vida rendida a Cristo, ser cheio do Espírito. E aqui, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo, é o que movimenta toda a atenção. Você não tem o verbo sujeitar para as mulheres. Por quê? No grego, no original, você não tem mulheres se sujeitem. Você tem o imperativo do sujeito uns aos outros. Só que, por que os caras traduzem? Porque tem os particípios, né? Daí, sem entrar nessas questões, mas o particípio, o sujeito fica dependente desse imperativo de sujeito uns aos outros. Sim. Nisso as mulheres fazem isso e tudo mais. Mas se o cara lê só do 22, dá muito problema. Ele tem que entender que começa no 21. Pelo menos essa parte. Cara, cada um se sujeita uns aos outros. Mulheres se sujeitam a partir de uma submissão e o marido a partir do sacrifício, né? Então, mas ambos têm que ser sujeitos a Cristo, ambos uns aos outros, e a partir disso movimenta. Se você lê só por essas questões, às vezes passa batido. Então, quando você tira ali essas questões... A gente tira, no método, a gente tira os títulos de parágrafo aqui, que não é inspirado, né? Que é epígrafe, esses estão na cabeça de cada das divisões, justamente por conta disso. É o pensamento, cara. É o pensamento do cara, exatamente. O cara não escreve aleatório, né? Tipo... Então, ó, comprar algo básico. Ou, se não tem agora, acho que fontes tem que ter muito cuidado também, né? De procurar, né? Cara, a internet, assim, ó, eu sei que tem o Bible Hub, que dá pra você dar uma olhada nos originais ali, que é gratuito. Você tem... o Strong é meio complicado, porque o Strong é muito datado. Então, se você usa o Strong, nenhum professor de grego hoje indica o Strong. Por quê? Porque o Strong... A proposta dele era diferente, tá? A metodologia é muito... Eles trabalham a partir do radical, o que dá muito problema, dá o famoso equibalo lá, né? Porque não tem a ver com a construção... A proposta é diferente, então evite usar o Strong, pode usar, né? Mas saiba que tem outras questões teológicas. Cara, se você não sabe grego, não sabe hebraico, não vai para essas paradas, você não precisa saber. E isso vai dar problema, né? Faz o famoso amor agape, né? Então, que não tipo, não tem essas diferenciações no pensamento bíblico. Então, não constrói ninguém constrói a partir de uma palavra só. Você não constrói teologia a partir de uma palavra, a partir de um versículo. Não interpreta ali, nem faz exegese. Sim. Porque o que acontece? Você vai se deslumbrar com o mundo grego. Cara, tem vários campos semânticos aqui, várias... Daí você vai entender, tipo, você vai ficar usando todos os significados, mas não é isso que o autor estava em mente. Igreja, né? Eclésia, né? Sim. Cara, qual que é o significado? Reunião. Mas no mundo antigo, no grego antigo, eles usavam acho que para questão política, para questão de chamado para fora. Tá, não me interessa 500 anos antes, não interessa, no grego koiné é reunião. Exatamente. E tá interpretando kahal lá, que significava um ajuntamento de pessoas. O que a igreja é? Um ajuntamento de cristãos, uma reunião. Então, quando você sai muito desse significado, você corre o risco de interpretar mal, né? Então, um bom dicionário bíblico vai ajudar nisso.
E eu acho que nem é o de grego, hebraico, assim, um dicionário bíblico. O cara até vai te dar o grego e o hebraico, o Erdmann dá isso, mas ele já vai ter que situar isso aqui. Usa no antigo, usa no novo. Uau, que bom. E isso vai te ajudar. Cara, custa uns R$150, né? É meio salgado, assim, né? Para aqueles que vão se estudar, mas vai ajudar bastante. Aprender a usar o dicionário, por isso também, né? Porque às vezes não adianta você ter o dicionário e não saber usar. Por isso, aprenda, compre o método do Rafael, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai ser gratuito, então tem que aproveitar e só se inscrever e botar se inscreva no canal, né? Porque se, cara, tiver views, o Rafael se inspira. A gente tá aqui só por views e dinheiro. Que a gente corta isso. Essa é minha ironia, gente. Me desculpe. Não, pessoal. Eu só tô aqui por causa do view, do glamour, né? Ganhar livro, essas coisas. Me apresentei. Pelo money. Mas assim, ó, o nosso intuito, tava conversando com o pessoal ontem aqui, eu finalizar, que eu ia dizer que finalizar, eu fiquei tava muito sério, cara, é que eu não consigo muito tempo, já acabou minha parte séria. Mas assim, eu disse assim, cara, o que a gente puder gerar de conteúdo gratuito na internet, eu acho que a gente poderia, né, eu até falei que a gente tem uma apostila, que é um curso que a gente dá, nós vamos fazer essas aulas ali, e deixar no YouTube, cara. Deixa para quem tem acesso, por exemplo, tem contato aqui de Moçambique, gente que quer de língua portuguesa, que às vezes não tem a moeda, não tem o mesmo valor que a nossa e tal, e que às vezes não... Que é caro, gente, é um investimento caro. A gente vai ter curso, a gente tem uma escola online, a gente vai voltar com ela e tal, né, inclusive o Thales está nessa empreitada aí, ano que vem, está editando alguns vídeos de outro curso aqui da Rojama também, de Cosmovisão, só que a gente também quer deixar muito conteúdo, cara... Pra internet. Pelo menos ler junto, né? Exato. Eu acho que ou se a gente puder deixar algo hoje, assim, cara, leia com atenção. A Bíblia, ela vai ensinar. O que é central para salvação, para santificação, é muito fácil de entender na Bíblia. Tem questões difíceis, e tem mesmo, né? Então, você tem um Carso que trabalha 10 anos num comentário de João, porque tem profundidade naquilo, mas não significa... Faz igual um Martin Lloyd Jones, passa 13 anos pregando aí Romanos. Chato, né? Meu Deus do céu, eu ia morrer se ficasse na brincadeira. Nossa, vai ser cancelado pelos reformados também. Mas não precisa ficar 13 anos no livro de Romanos, né? Mas... tem o que a gente consegue, é essencial para se santificar, para amar mais Jesus, é fácil de entender. Basta ler bem, né? Sim. Cara, e vai lá no YouVersion mesmo, baixa todas as versões e todo versículo que você parar, dá lá no comparar lá e compara todas, assim. Nisso você vai pegando as nuances, que você vai... Sim. Cara, toda tradução é uma interpretação, né? Isso não adianta. Se você quiser algo puro e genuíno, cara, você vai ter que ir lá pro hebraico e pro grego e vai ter que gastar muito tempo. De qualquer forma, ainda vai ter que entender. Vai ter que interpretar. Porque é um contexto diferente agora. Você vai lá ler o chifre em hebraico, Deus abençoe meu chifre do Davi, você vai pensar, meu Deus, a gaiada, não, né, Deus? Você vai ter que, tipo, opa, peraí, o que esse chifre tá dizendo, né? A gente já falou mais, né? Mas, meu irmão, Joseph, muito obrigado pelo teu coração aí, obrigado por esse tempo, né? A gente, vamos aí trabalhar, orar e pensar também sobre tantas outras coisas que a gente conversou aqui, antes de gravar o podcast, que eu acho que é interessante para a igreja. Você como pastor de igreja local, cara, assim, tem que trabalhar tanta temática, assim, no sentido de destruir a igreja, né, no que a Bíblia diz sobre, que a gente precisa também conversar aqui, porque tem muita gente, às vezes, tem dúvida de questões básicas, né, mas essenciais na vida cristã, né, como sexualidade, como casamento. A gente precisa saber o que a Bíblia diz sobre isso para que possa ter uma cosmovisão bíblica para agir com mentalidade, vamos dizer assim, com a mente de Cristo, né? Com uma mentalidade ou pensar essas coisas a partir de uma mentalidade bíblica, né? Bíblica. Tipo assim, às vezes, talvez que não venha, a Bíblia não vai dizer algo exatamente direto, mas ela vai comunicar alguma verdade e essa verdade a gente vai conseguir aplicar, né? Que nem eu falei, tipo, não é que a Bíblia não indique um candidato que você vai votar em qualquer um, né? Porque tem a responsabilidade civil. Então, você tem que saber o que está fazendo, né? Tem que ter... E a gente procurar essas questões, né? Tipo... Sim. Então, pessoal, o nosso intuito mesmo é que você seja inspirado, né? Aí por esse podcast, esse tempo, essa conversa, esse bate-papo tão saudável e abençoado aqui. Para você fomentar justamente isso aí na sua leitura, né? Querer realmente aprender, buscar,
realmente se dedicar mais à palavra de Deus. E ler toda, né? Toda a palavra, né? Com calma, devagar, no seu tempo, na sua pegada, né? Mas ler toda. Tatu e contexto, assim. Você entender contexto. Você já... 90% da interpretação você vai ajudar. Cara, qual que é o contexto disso aqui? Exatamente. Contexto. Quem foi que escreveu, quem conhecer o contexto, dar o pano de fundo, vai saltar as palavras. Você vai chamar de revelação, mas é básico, tá bom? E falar o que o Joseph falou, ore, não faça isso sem orar. Né? O Espírito Santo é o nosso professor, o nosso mentor, quem instrui, então ele disse assim, tem que orar muito, então ora, busca o Senhor, busca a orientação divina aí, porque foi justamente ele que inspirou. Faz isso em comunidade também, né? Faz isso em comunidade. A gente cresce muito aqui como comunidade também, como básico, quando a gente traz um texto e conversa sobre ele. A gente fez isso agora em Atos, né? A base que fez em 28 capítulos, todo capítulo conversava, todo dia um capítulo sobre, enriqueceu bastante. Então, faz isso como comunidade, com duas, consegue pessoas aí, amigos, que realmente queiram ler a palavra e estudar com você. Obrigado, Thales. Mais uma vez, o Thales, nós quase matamos foi. Aí a janela pequena é baixinha, então nem morreu, não precisou nem ressuscitar depois do podcast. Meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, sua família, seu filho, sua esposa. Tá quieto, né, cara? Não cara, não tá aqui. Tá lá pra cima. Deus abençoe, pessoal. E que você que assistiu, gostou aí, se inscreve nesse canal realmente. O intuito é gerar bastante conteúdo e também propagar a palavra. Então, você compartilhe com alguém aí. Compartilhe, copie esse link, se inscreve, toca sininho, faz essas coisas tudo aí que tem que fazer no YouTube. Tá bom? Comenta aí também o que você achou. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Valeu.